Pessoal, tudo bem? Bom, eu vou passar rapidamente então uma explicação sobre os exercícios da avaliação, tá? Porque eu soube que vocês estão com dúvida. Eu acho que a gente teve pouco tempo, né, para acabar falando desse assunto, então não ficou muito claro. Eu vou ver depois com o Darcio se eu consigo uma autorização para gravar um dia de aula semana que vem e a gente fazer uma revisão geral se essa explicação não for suficiente. Tá? No exercício 1, você tem que completar essas 3 colunas da tabela, que correspondem a essas questões que estão aqui embaixo, A, B e C, tá? Então, primeiro é o pH médio da substância, é o mesmo que a gente fez no exercício da apostila, tá bom? Só que aqui os valores estão bem definidos, então é só somar e dividir por 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2, coloco o valor aqui. A concentração, se eu tenho o pH 2, a concentração 1,0 vezes 10 elevado a menos 2. No caso, esse pH ele é abaixo de 7, então a substância é ácida. Toda vez que o pH for menor que 7, então de 7 até 0, é ácida. Se for de 7 acima até 14, é básica. Agora, se o pH for igual a 7, aí a substância é neutra. Tudo bem até aqui? Bom, na questão número 2, vocês vão construir um gráfico de pizza para os valores do consumo de água. Onde é que estão esses valores aqui? Estão na apostila de vocês, tá? Então, vocês vão lá na página 38 da apostila, tá bom? Logo aqui, ó, página 38, esse exercício a gente corrigiu na aula do Teams. Consumo doméstico, 8%. Indústria, 22%, agropecuária, 70%. Onde é que nós encontramos esses valores? Aqui nesse texto, né? Atividades que mais consomem água é aqui que tá falando. Então, foi daqui que surgiram esses valores. Então, aqui eu pedi para vocês construírem um gráfico, né, de pizza desses valores que foram apresentados ali no texto e na apostila. A questão número 3, você vai marcar o item que corresponde ao significado da sigla pH. Então, o que é pH? Eu pedi para fazer um mapa mental sobre esse assunto, então certamente deve ter lá, né? Qual é potencial de quê? Hidrogenação, é o potencial hidrogênio iônico, potencial de acidez, potencial de ionização. Isso aqui é uma resposta única, tá legal? A questão número 4, né? O caráter ácido, básico e neutro de uma solução aquosa está diretamente relacionado com as concentrações de H3O+, e OH-. Uma solução aquosa neutra, né, por definição, é aquela na qual... Então, olha só, eu falei para vocês que esse valor de concentração aqui de H+, que é esse daqui, o H+, e OH3-, a soma deles é 14, né? Se o pH for neutro, no caso, é que eu tenho os dois valores, eles vão estar iguais, não é? Então, você vê qual é a alternativa que corresponde, certo? Ao valor de pH neutro. No caso, como eu escrevi aqui em cima, ó, o pH neutro é um pH igual a 7. Qual destes valores corresponde a um pH 7? Quando aparecer aqui, ó, H3O+, como eu expliquei para vocês na aula lá no Teams, significa que eu tenho H+, é a mesma coisa. Por que eles colocam H3O+? Porque é como se fosse o H+ somado com H2O. E aí, eles costumam colocar, já que aqui tem 3 hidrogênios, né? Um hidrogênio mais 2 aqui, então eles colocam H3O e o sinalzinho de mais que se repete, tá bom? Mas aqui significa que é H+. Continuando aqui, olha, a questão número 5 está dizendo o seguinte: alguns animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH da água onde habitam. Os camarões sobrevivem numa faixa de pH de 5,5 a 5,8. É um ambiente o quê? Ácido. E os caramujos, pH 7 a 7,5, ou seja, alcalino ou básico, não é? Então, se você considerar a concentração de H+ nas soluções aqui, A, B ou C, qual seria o melhor ambiente?
Então, só de olhar a gente percebe que a primeira tem um pH igual a 1,0, a concentração de H+, vezes 10 a menos 7. Então, esse pH aqui é igual a 7. Aí você vai dizer qual é a classificação dessa substância, né? Dessa solução aqui, desse meio aquático. É neutro, é ácido, é básico? Então, define isso. Aqui, esse sinalzinho corresponde a menor. Então, é menor que 7 ou é maior que 7. Se for menor que 7, ácido. Maior que 7, básico, tá? E aí, você vê, de acordo com a característica que foi falado lá no início, né, da questão, qual é a melhor alternativa. Na questão 6, você precisa calcular o pH dos produtos abaixo. Então, aqui você tem a concentração de H+, né, da Coca-Cola, que é 1,0 vezes 10 a menos 3. É o mesmo exercício que nós fizemos na apostila, na página 41. Então, aqui estão todos os cálculos que nós fizemos, tá? Dá uma olhada aqui para fazer esse exercício. É idêntico. O único detalhe que vocês têm que prestar atenção é que aqui a concentração é de OH-, perdão. Então, você precisa achar o POH para depois achar o pH. Lembrando que a soma dos dois, então, eu tenho pH, né? E o POH, opa, a soma dos dois vai dar 14, né? Então, dependendo do resultado que eu tenho aqui, eu vou achar essa diferença. Se a soma dá 14, se aqui for 8, esse daqui tem que ser quanto? 6, porque 8 mais 6 é 14. Então, presta atenção aqui na hora de achar o valor, tudo bem? E o último exercício, que é o 7, você tem que preencher essa tabela. Então, nós já sabemos, olha, que se o pH é 5,7, a concentração de H+, 1,0 vezes 10 elevado a menos 5,7. A diferença entre esse valor aqui, 5,7, até chegar em 14, é o que vai dar o resultado para você achar a concentração de OH-, tá bom? Então, sempre vai funcionar dessa maneira, tá legal? E aí, você vai preenchendo a tabela. Se precisar, tem um espaço aqui embaixo para fazer o cálculo, tá bom? Qualquer dúvida, me chame. Obrigada e boa noite. Beijo.